Maravilha, Edu. Primeiro que é uma trajetória realmente diferente, né? Meio curiosa, porque eu fazia administração, mas meu sonho era trabalhar com propaganda. Isso menino ainda, 20 anos de idade, né? Na época, aqueles nomes grandes da propaganda brasileira, Washington Oliveto, Nizam Guanais, depois tive a sorte até de conhecer alguns deles. E fazendo administração, fui trabalhar primeiro na Macan Erickson, uma agência de publicidade muito boa, que fazia os comerciais da Chevrolet na época, não sei se ainda hoje faz. Eu nunca trabalhei para os comerciais da Chevrolet, era outra área, mas foi uma experiência boa. E depois eu estava um pouco insatisfeito nessa área da publicidade e minha família comprou uma fazenda pequena em Araçatuba, em 93. Eu comecei a cuidar dessa área para o meu pai e tal. Em 97, quando ele falou que ia comprar uma segunda fazenda e ampliar esse projeto, eu falei, eu então vou para a agropecuária. Achei. Fui e fiquei 4 anos morando em Araçatuba. Então, de janeiro de 97 até o fim de 2000, tive essa sorte de morar no campo. Pô, que legal. Muito bacana, muito bacana. E você entrou aí de cabeça no campo e como é que surgiu esse negócio de concessionária de carro na sua vida? Foi um negócio que apareceu? Alguém te apoiou? Como é que foi? Isso eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, ao contrário de alguns convidados que eu sei que você já teve aqui, de alguns empresários, eu acho que a sorte é mais determinante na nossa vida, às vezes, do que a famosa meritocracia, né? A turma fala muito da meritocracia. Claro, tem importância a meritocracia, mas eu acho a sorte, a gente está no lugar certo, na hora certa, às vezes sem mérito nenhum nisso, simplesmente você está, né? E o negócio de carro, para mim, começou por pura sorte, uns 14 anos antes de eu me tornar concessionário. Porque um dia eu estava fazendo um curso de inglês, ainda com 19 anos, no Alumni, no Morumbi, nem existe mais nesse local, e estava descendo uma escada e vi numa janelinha dessa escola uma menina linda, da minha idade. Eu tinha 19 anos, ela também tinha 19 anos. Vi aquela menina linda ali pelo quadradinho e fiquei completamente apaixonado, aquela coisa de amor à primeira vista mesmo, encantado. E no fim da aula, fiquei esperando ela sair do curso para... Ela pegou um Escort azul marinho e foi embora. Eu gravei a placa, né, do Escort azul marinho e comecei a ficar dando umas olhadas para ela. Não era da mesma classe que eu. Então, no intervalo, eu tomava um chazinho e dava umas olhadas para ela, para ver se ela me notava. E ela, acho que nem olhava para mim. E um dia, no último dia de aula, eu falei, bom, tenho que seguir essa pessoa, porque vai terminar a aula, é capaz dela sair desse curso e nunca mais voltar. Então, segui ela no carro dela, parei na porta da casa dela e chamei o porteiro e falei, para, ela entrou na garagem, para essa pessoa aí no térreo, por favor. E ela veio até a porta e ela me reconheceu, né, de tanto olhar no curso de inglês, e a gente iniciou uma amizade. O nome dela é Cristiana. Depois, ela foi viajar para a Inglaterra, ficou alguns anos na Inglaterra, eu fui fazer outras coisas. Perdi o contato. Ela casou, eu casei, eu não sabia de nada disso. Perdi o contato completamente. 11 anos depois, nós nos reencontramos, casamos, eu estava em Araçatuba. Fiquei completamente apaixonado por ela, voltei para São Paulo. Abri uma loja de vinho, porque eu voltei para São Paulo e falei, bom, e agora, né? Estou no agropecuária, vou fazer o quê em São Paulo? Sim. Então, abri uma loja de vinho. E ela trabalhava como diretora comercial da Brabus, né? O pai dela era o sócio principal, o acionista principal da Brabus, concessionária Mitsubishi, e ela trabalhava lá, ela era diretora comercial, desempenhou esse papel lá, se não me engano, de 99 a 2002, mais ou menos. E um dia eu estava em 2002 na loja de vinho e ela apareceu lá à tarde, falou,
olha, meu pai vai colocar as concessionárias à venda e eu estou me interessando, mas não tenho coragem de assumir esse risco sozinha. Você quer entrar comigo de sócio nas concessionárias? E ela já me falava muito do negócio, ela era muito encantada com o negócio, e o negócio ia muito bem. E aí eu entrei convidado por ela, né? Ficamos sócios e compramos em longas parcelas, foi doloroso. Compramos 3 lojas, né? Ele tinha 5 lojas, vendeu uma para um grande amigo dele, um primo dele, que é muito amigo meu também, um cara que eu admiro muito, Alfredo. Vendeu uma outra loja, agora eu não estou me lembrando exatamente se já foi na época o ISO ou não, e eu e a Cristiana compramos 3. Legal. Então, e eu vi num podcast que você abriu a loja de vinho, mas você não entendia de vinho, até seu irmão tirava sarro. E você que tinha que ir em degustações, e não fez muito bem para a saúde. Isso. Pois é, eu engordei 12 quilos no primeiro ano da loja de vinho, para conhecer os vinhos, né? Porque eu só queria trabalhar com vinho, eu achava bonito aquilo e não entendia nada. E hoje, modéstia à parte... O Pisani disse que são os maiores entendedores de vinho. Não, eu gosto muito e eu acho que eu tenho um olfato bom para isso. Ó o presente que o André deu aqui pra gente, ó. Legal. Bacana esse daqui, hein? Esse é um produtor da Argentina, mas que é concessionário Porsche, inclusive. Eu só não me lembro se ele é concessionário também na Argentina ou se é no Chile, mas ele é concessionário Porsche. Que legal, bacana. Aí você ingressou na Brauns, mas antes tem uma pergunta que eu não sei se tem a ver com as fazendas. Pois é. Uma história da vaca. Tem a ver com as fazendas ou não? Sim, tem a ver com as fazendas. Talvez tenha sido... Tem uma listinha de perguntas aqui, viu, galera? Tem a ver com a fazenda. Talvez tenha sido meu primeiro grande sucesso assim, na vida profissional. Nós temos até hoje, na fazenda, criação de gado Nelore. E, na época, a gente fazia um gado voltado para exposições. E meu pai era muito encantado com isso, até hoje, e tinha comprado uma vaca muito bonita no leilão em Uberaba, né? Você sabe que Uberaba, em maio, é a grande feira agropecuária do Zebu. E na época que ele comprou essa vaca, eu até coloquei a mão na cabeça, porque para os valores da época tinha sido um valor relativamente caro, e fiquei muito em dúvida se ele não estava fazendo uma loucura e tal. Mas 2 anos depois, essa vaca pariu uma bezerra na fazenda, que era a coisa mais linda do mundo. E o dia que essa bezerra nasceu, eu bati o olho na bezerra e liguei para ele, né? Ele estava em São Paulo, liguei para ele e falei assim, hoje nasceu um negócio aqui que é completamente diferente de tudo que a gente já viu aqui. Isso aqui vai ser uma coisa. Isso foi uma coisa legal, porque a gente vai apurando o olho eu não saberia no gado, né? Naquela época eu chegava a um absurdo de olhar bezerros no curral e conseguir dizer quem era o pai do bezerro, né? De tão treinado que a gente ia ficando nisso e tal. E quando essa bezerra foi crescendo, foi ganhando todos os campeonatos. E até que chegou uma hora, quando ela tinha quase 2 anos, eu falei para ele, olha, a gente devia vender a bezerra no leilão. E ele falou, não, de jeito nenhum, chamava Essência. De jeito nenhum, não posso ficar aqui sem ver essa bezerra e tal. Eu convenci ele, né? Ele falava, não vai mudar a minha vida. E eu falava, essa bezerra vai ser um recorde nacional. Ele falava, imagina, vai ser um recorde nacional, você é maluco, da onde você tirou isso e tal? E o recorde, na época, era alguma coisa em torno de uns R$100 mil. Então ele falava, mesmo se for um recorde nacional, não vai mudar a minha vida. Mas eu olhar para essa bezerra aqui todo fim de semana, muda a minha vida. Então eu não quero vender, né? Na época já novilha. Eu aí falei, mas eu acho que a gente vai vender a bezerra por mais de 400 mil. Estou falando em 2001, Edu, 400 mil em 2001. 400 mil em 2001 era dinheiro. Aí ele falou, você ficou bêbado, você está louco. Vai vender uma novilha por R$400 mil? E eu estava muito convicto do que a gente tinha na mão. Um mês antes do leilão que eu convenci ele a vender a bezerra,
Um mês antes foi vendido, na época, o recorde nacional, me lembro até qual foi a vaca, de amigos meus, inclusive, a malha da Santanice, 317 mil, um mês antes. E eu aí falei, opa, que bom, o mercado já passou de 100 para 300 e tanto, né? A nossa foi vendida em 2001 por 840 mil. Caramba! Hoje daria, sei lá, uns 4 milhões, Sim. algum número absurdo assim. E eu tinha um acordo com ele, porque foi justamente na época que eu estava voltando da fazenda para São Paulo. Então, eu tinha um acordo com ele que eu receberia como indenização da minha saída 20% do valor. E foi o valor que eu usei para abrir a loja de vinho, inclusive. Então, essa história vai... Por isso que a turma fala, conta a história da vaca, porque tem essa coisa curiosa. E foi um recorde na época mundial, cara. Saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, merda. saiu no Globo Rural. Foi uma loucura. Nossa Senhora! Foi uma loucura.